Deus é maior. Ouça essa oração para vencer. Há momentos em que a vida parece desabar diante dos nossos olhos. São dias em que o fardo se torna pesado demais, as soluções desaparecem e a esperança parece se dissolver no silêncio do coração. Nessas horas, muitos se sentem sozinhos, acreditando que não há saída possível. Mas é justamente nesse cenário que a grande verdade precisa ser lembrada. Deus é maior do que qualquer circunstância. Essa afirmação não é apenas uma frase de conforto. É um fundamento que transforma a maneira como enfrentamos cada batalha. Quando tudo ao nosso redor parece dizer que é impossível, é nesse ponto que a fé se levanta e nos mostra que o impossível é apenas o palco onde a glória de Deus se manifesta. Cada pessoa carrega consigo uma história marcada por desafios, dores e lutas que testam os limites da alma. Alguns vivem a dor da perda, outros enfrentam o peso das dívidas. Há aqueles que convivem com doenças ou com a angústia da solidão. A realidade é que todos, em algum momento, conhecem o gosto amargo da luta. Porém, o que diferencia quem vence de quem se rende não está na ausência de problemas, mas na presença de uma confiança inabalável em Deus, que promete estar conosco em cada batalha. Ele não promete uma vida sem lutas, mas garante que em cada batalha, sua presença será suficiente para sustentar e guiar. Quando reconhecemos que nossa visão é limitada e que muitas vezes não compreendemos os caminhos da vida, começamos a perceber a grandeza de Deus agindo além daquilo que conseguimos imaginar. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e passa a ser prática viva. Declarar que Deus é maior é afirmar que nenhum diagnóstico tem a palavra final, que nenhuma porta fechada é definitiva, que nenhuma dor é capaz de destruir a esperança de quem se refugia no Criador. Essa verdade se torna o alicerce que sustenta, mesmo quando as circunstâncias insistem em gritar o contrário. A introdução deste momento não é apenas para consolar, é para despertar fé e coragem. É um chamado à coragem de confiar em quem já venceu o mundo. É um convite para parar de medir o tamanho da batalha e começar a contemplar a grandeza do Deus que nunca perdeu uma guerra. Quando o coração se abre para essa verdade, nasce dentro de nós uma força que não depende da lógica humana, mas da certeza de que há um propósito maior em cada detalhe da vida. Você já percebeu como o coração humano insiste em carregar sozinho aquilo que não foi criado para suportar? A ansiedade, o medo e a angústia surgem quando acreditamos que precisamos ter todas as respostas, quando tentamos controlar o que está além do nosso alcance. Muitos acordam já com o peso das preocupações e seguem acreditando que tudo depende apenas deles. Esse fardo silencioso corrói a esperança. É por isso que tantos se sentem exaustos, não no corpo, mas na alma. Tentam esconder por trás de um sorriso, mas por dentro enfrentam uma tempestade que ninguém consegue ver. Quantas vezes você já olhou ao redor e teve a impressão de que todos avançam, menos você? Que sua vida é um caos de dívidas, discussões e noites mal dormidas? Essa comparação constante adoece a mente, porque cria a falsa ideia de que você é menor ou incapaz. Mas a verdade é que cada pessoa carrega uma batalha invisível, e não há vergonha em reconhecer a sua. A verdadeira coragem não está em fingir força, mas em admitir a fraqueza e, a partir dela, buscar socorro no único que pode sustentar. Quando nos abrimos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu não consigo sozinho, algo poderoso acontece. Esse ato de entrega não nos diminui, pelo contrário, nos liberta. A fraqueza que antes era motivo de vergonha se transforma em porta para a intervenção divina. É nesse ponto de rendição que a resistência emocional se quebra e a fé encontra espaço para florescer. Deus não ignora nenhuma lágrima. Ele conhece as dores que escondemos, os pensamentos que nos tiram o sono e as batalhas que lutamos em silêncio. O que para muitos parece pequeno, para Ele é importante, porque Ele enxerga além das aparências. É nesse reconhecimento que nasce a fé genuína, aquela que não nega o sofrimento, mas olha para Ele e declara: mesmo aqui, Deus é maior.
A revelação que transforma a caminhada de qualquer pessoa é clara. Deus é maior do que qualquer batalha. Essa verdade não é teoria distante, mas essência da fé que sustenta quem confia. Quando o coração entende que não está sozinho, os problemas deixam de parecer gigantes. O que antes era visto como obstáculo passa a ser oportunidade para testemunhar o agir divino. Não se trata de negar a realidade. A montanha continua existindo, a tempestade ainda sopra, o deserto permanece árido. Mas diante da grandeza de Deus, essas coisas perdem o poder de definir o resultado final. É como olhar para o horizonte e perceber que, além das nuvens pesadas, existe um sol que nunca deixou de brilhar. Essa é a revelação que renova a força. Até mesmo uma fé pequena pode mover o impossível, porque não é a intensidade da fé que gera o milagre, mas o Deus em quem essa fé está depositada. Uma chama fraca ainda é luz suficiente para romper a escuridão, e uma oração simples, feita com sinceridade, pode abrir portas que estavam trancadas há anos. A beleza da revelação é essa: confiar que Deus é maior. Quando essa verdade é aceita no íntimo, algo muda profundamente. O medo que antes controlava perde a voz. A insegurança que paralisava começa a ceder. O coração encontra descanso porque percebe que a vida não está entregue ao acaso, mas ao Criador que já decretou vitória antes mesmo da batalha começar. É como se correntes invisíveis começassem a se quebrar. Essa revelação não é apenas conhecimento intelectual, mas experiência viva que reconfigura o modo de enxergar cada situação. Quem crê não caminha mais pela força da carne, mas pela convicção de que Deus está no controle. Essa certeza abre caminho para a próxima mensagem da palavra, que traz clareza e fortalece o coração para viver a fé com coragem e convicção. A palavra de Deus nos conduz a uma verdade inabalável em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não prometeu ausência de tempestades, mas assegurou que a vitória já havia sido conquistada. Essa mensagem simples desloca o olhar do problema para a solução eterna, lembrando que não estamos sozinhos. Quando enfrentamos a dor, a mente tenta nos convencer de que o sofrimento é definitivo. As vozes internas sussurram derrota, medo e dúvida. Mas a voz de Cristo fala mais alto, afirmando que a vitória já está estabelecida. O coração precisa escolher a quem dar ouvidos, e essa escolha define se viveremos presos ao peso da luta ou libertos pela promessa. A verdadeira fé não se constrói na ausência de dificuldades, mas no enfrentamento delas. É quando o chão parece ruir que aprendemos a confiar no Deus que sustenta. É quando o barco é sacudido pelas ondas que compreendemos o valor de ter Cristo a bordo. Essa fé não ignora o vento, mas afirma que nenhuma tempestade afunda a embarcação com ele presente. Cada situação dolorosa carrega a semente de um testemunho. O que agora parece desespero pode se tornar prova viva do cuidado de Deus. A escassez abre espaço para a provisão. A doença pode ser palco de milagre. A solidão pode se transformar em encontro íntimo com o Criador. Essa é a lógica da fé: transformar cenários de dor em capítulos de vitória. Essa mensagem não é apenas para consolar, mas para provocar transformação. É um chamado para enxergar a luta de forma diferente. O que parecia fim pode ser apenas início, porque Deus usa até tempestades para redirecionar a rota da vida. Quando essa perspectiva é aceita, o coração se prepara para a oração, ligação direta com o céu, trazendo paz e força. Chegou o momento de entregar sua vida por completo nas mãos de Deus através da oração. Não como repetição mecânica de palavras, mas como clamor profundo, nascido do coração. Feche os olhos e permita que cada frase seja expressão de fé. Senhor, eu me coloco diante de Ti com toda a minha fragilidade. Reconheço que sozinho não consigo, mas em Ti encontro força. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas dores e minhas incertezas. Sei que Tua presença é maior que qualquer adversidade e que Teu amor cobre cada falha que me aprisionava. Pai amado,
visita agora cada área da minha vida. Toca nas feridas que trago escondidas, cura marcas do passado, liberta a mente de pensamentos que me aprisionam e restaura minha fé. Declaro que não sou guiado pela ansiedade, mas pela confiança em Ti. Que Tuas promessas se cumpram sobre mim e que minha vida seja reflexo da Tua grandeza. Senhor, abençoa minha casa, guarda minha família, derrama sobre nós provisão e proteção. Onde havia falta, que haja abundância. Onde havia dor, que haja cura. Onde havia escuridão, que Tua luz brilhe. Eu creio que nenhuma arma preparada contra mim prosperará, porque Tu és o meu refúgio seguro. Declaro que em Ti sou mais que vencedor, e que nada pode roubar a vitória que já foi liberada pelo Teu poder. Enquanto essa oração é feita, permita que a presença de Deus inunde cada parte do seu ser. Sinta o peso sendo retirado, a mente aliviada, o coração em paz. A oração não é apenas um ato religioso, é encontro vivo com o Criador, onde a fraqueza se transforma em força e a derrota em vitória. Essa entrega não termina quando as palavras cessam, mas continua quando o silêncio toma lugar. É nesse silêncio que Deus fala de forma mais profunda. Prepare-se, pois o próximo passo é viver a intimidade desse silêncio divino. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e comentar. Comente: eu recebo de Deus essa oração. Agora é hora de mergulhar em um silêncio que não é vazio, mas pleno da presença de Deus. Muitas vezes associamos silêncio à ausência, mas diante do Criador, o silêncio se transforma em encontro. Respire fundo e permita que essa calma envolva você. Nesse instante, não há necessidade de palavras. O coração fala por meio da entrega e Deus responde com paz. Esse silêncio é mais profundo que a ausência de barulho externo. Ele é quietude interior, onde a mente, antes agitada, encontra descanso. Quantas vezes você buscou respostas em vozes humanas, em conselhos ou tentativas desesperadas de entender os porquês? Agora é momento de parar e escutar o que só pode ser compreendido pelo Espírito. No silêncio diante de Deus, não há máscaras, não há justificativas, apenas a essência de quem você é diante daquele que o criou. É nesse espaço sagrado que o Senhor fala sem palavras, tocando áreas que nenhuma voz humana alcançaria. Ele cura feridas emocionais, fortalece o coração cansado e renova a esperança adormecida, trazendo consolo ao íntimo. Permita-se permanecer nessa quietude, sentindo a presença que envolve, a paz que se instala e a certeza de que não está só. O Espírito Santo ministra ao seu coração, trazendo direção sem pressa, trazendo consolo sem necessidade de explicações. O silêncio não é perda de tempo, é o lugar onde o tempo se enche de eternidade e o Espírito se fortalece em Deus. Ao viver essa intimidade, você perceberá que não é mais prisioneiro da ansiedade, porque a confiança substitui a inquietação. Não é mais refém do medo, porque a certeza da presença divina ocupa o espaço que antes era dominado pela insegurança. Esse silêncio é força, é cura e é preparo. É nele que o coração se reveste de coragem para proclamar vitória. Chegou o momento de declarar com autoridade aquilo que já é realidade no plano de Deus, a sua vitória. As palavras têm poder e, quando alinhadas à fé, transformam a vida. Repita em voz firme: Deus é maior do que qualquer luta que eu enfrento. Essa é uma declaração espiritual que fortalece a mente, quebra correntes da dúvida e destrói pensamentos de derrota. Diga novamente: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ao pronunciar isso, você não está desejando vitória, está tomando posse de uma vitória conquistada na cruz. O inimigo quer que você acredite ser incapaz, mas a verdade é que você foi chamado para viver em autoridade espiritual. Cada palavra de fé lançada se torna espada que corta as mentiras. Essas afirmações não são repetições vazias, mas sementes plantadas em solo fértil. Quando você declara que Deus é maior, sua mente é renovada, sua postura muda e sua vida passa a ser conduzida por nova perspectiva. O impossível começa a ser visto como oportunidade de testemunhar a grandeza de Deus, e cada palavra
lembra que a vitória já foi decretada. O ato de proclamar é também ato de resistência. Quando a dor insiste em gritar, você responde com fé. Quando a dúvida tenta dominar, você combate com a verdade. Essas afirmações se tornam escudo contra tudo que tenta roubar sua confiança. Assim, pouco a pouco, o coração se fortalece, a mente se organiza e a alma encontra descanso em Deus. Esse posicionamento muda a forma de encarar o amanhã. Ele deixa de ser temido e passa a ser promessa. A cada passo, a fé se torna mais sólida e a esperança mais viva. Agora, com essa convicção no coração, você está pronto para transformar sua vitória pessoal em testemunho vivo, compartilhando a fé e se tornando canal para que outros experimentem. Este é o momento de compreender que a fé não pode ser vivida apenas como experiência isolada, mas precisa se tornar estilo de vida. A vitória não é construída em um instante de oração, mas em cada escolha diária de confiar, em cada ato de entrega e em cada passo sob direção de Deus. A decisão agora é cultivar comunhão constante com o Criador. Mas não basta guardar essa experiência apenas para si. O amor de Deus não se limita a uma vida individual. Ele é expansivo e precisa alcançar outros por meio de você. Compartilhe a oração, a mensagem ou uma palavra de encorajamento. Muitas vezes, um gesto simples pode reacender a esperança em um coração cansado e transformar uma vida inteira. Essa chamada à ação espiritual é também convite à responsabilidade. Quem recebeu consolo deve consolar. Quem recebeu força deve fortalecer. Quem experimentou vitória deve testemunhar. O Evangelho não é apenas boas notícias para quem crê, mas missão para quem deseja transformar. Cada decisão sua pode revelar a grandeza de Deus no cotidiano. Comprometer-se com essa prática é fortalecer ainda mais a própria fé. Quanto mais você compartilha, mais a convicção se firma. Quanto mais se doa, mais o amor de Deus cresce em você. Assim, a vitória que parecia apenas pessoal se torna coletiva, alcançando sua família, seus amigos e até pessoas que você nunca imaginou tocar com sua fé. Hoje, você foi conduzido a uma jornada que mostrou algo essencial. Nenhuma batalha é maior do que o Deus que caminha ao seu lado. As dores e fraquezas não definem quem você é, porque sua identidade está em Cristo. A vitória não depende da sua força, mas da grandeza de quem já venceu o mundo. Essa verdade precisa permanecer gravada em seu coração. Leve consigo a convicção de que nada pode separar você do amor de Deus. Nem perdas, nem incertezas, nem medos. Ele permanece fiel em todas as circunstâncias, e seu propósito é maior do que qualquer obstáculo. Essa fidelidade não se abala com o tempo. Não depende das condições externas, mas é eterna. Saber disso transforma sua visão da vida. Enquanto estas palavras ecoam, permita que a paz de Deus envolva sua mente e console seu espírito. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença divina. Ela acalma os pensamentos acelerados, cura feridas emocionais e fortalece as decisões que você precisará tomar daqui para frente. Respire e sinta-se sustentado. Acredite com convicção. O amanhã não será determinado pelo peso do passado, mas pela promessa já liberada sobre sua vida. Deus não o chama para viver aprisionado às derrotas de ontem, mas para caminhar em direção à vitória declarada. Você não é derrotado tentando conquistar, você é vitorioso que já recebeu autoridade para viver em esperança. À medida que este momento chega ao fim, guarde em sua alma essa certeza. A última palavra sempre pertence a Deus, e Ele já declarou a sua vitória. Caminhe em paz, porque a presença dEle é sua força, e nada poderá resistir ao poder de quem o sustenta. Viva como alguém chamado para vencer, e deixe que sua vida seja testemunho vivo de que Deus é maior.